Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o advogado José Paes Neto. Zé, partindo da ideia, do princípio da pergunta do bloco anterior, somos a favor dos concursados, é óbvio, mas também temos que ter cautela e preocupação com eles, que estão aí ansiosos, estudaram, abdicaram do convívio da família, querem assumir, mas também precisam receber. Qual a sua opinião com relação ao que pode ser esperado dessas convocações ainda nesse ano e da dotação orçamentária necessária para cobrir o pagamento? Cláudio, eu sempre fui um defensor da questão do concurso público aqui em Campos. Advogo para vários desses concursados, né, de inúmeros concursos que o município fez, de 2012, 2014, alguns de concurso de 2008. Tem clientes no meu escritório que ainda pleiteiam vagas de concurso feitos em 2002, 2003. Sempre defendi os interesses dos concursados, inclusive junto com o prefeito Rafael Diniz, pude elaborar um anteprojeto que foi apresentado por ele na Câmara para regulamentar essa questão do concurso público no município, justamente para acabar com essa insegurança jurídica, para o concursado saber o que vai acontecer no começo, durante o processo do concurso público, até o final, no momento da posse, inclusive após a posse, com os atos que o município deve tomar para poder fazer a lotação, etc. Esse projeto, infelizmente, não foi adiante por conta da atual presidência da Câmara, que não é muito favorável ao concurso público, a gente sabe muito bem disso, né? Mas eu enxergo com um pouco de preocupação essa situação, né? Que, por enquanto, é um boato, a gente recebe essas informações, mas não há nada de concreto com relação à convocação desses aprovados em concurso pelo atual governo. Mas é uma questão preocupante porque a gente sabe que a receita do município vem caindo de forma expressiva ao longo dos anos. O orçamento que está na Câmara para ser debatido e aprovado estima um orçamento de cerca de um pouco mais de R$ 1,5 bilhão de reais. O município já está dentro do limite prudencial de gasto com pessoal, então a gente vê com preocupação essa questão no momento inicial, mas há margem, sim, após uma reorganização da máquina pública, para que eventualmente algumas nomeações possam acontecer. Existem muitos servidores que estão em vias de se aposentar, aqueles mais antigos que estão, inclusive, desde antes da Constituição de 88 na Câmara, e que agora alguns já estão se aposentando. Na prefeitura, né? Isso, que estão na prefeitura, isso tende a aumentar daqui para frente. A gente sabe que a máquina é muito inchada com relação à questão dos contratados temporários, quer seja via RPA, via processo seletivo, os cargos em comissão. Eu acho temerário que nesse momento, e espero sinceramente que o atual governo não tome essas medidas, porque não são medidas que se tomem em final de governo. A própria lei de responsabilidade fiscal tem alguns mecanismos que vedam que isso aconteça, né, consideram nulas de pleno direito eventuais contratações nesses últimos 180 dias. Mesmo de concursados, né, nesses últimos 180 dias de governo. Mas a gente espera que o atual governo tenha prudência, responsabilidade com a matéria, e que deixe para o próximo governo a tarefa de reorganizar a casa, de verificar qual vai ser o estado das finanças públicas do município, para aí sim, dentro de um redimensionamento, se possa, quem sabe, talvez no primeiro ano, não acredito, porque a situação financeira vai ser muito grave, mas dentro do mandato possam haver outras convocações de concursados e, eventualmente, até eventuais concursos para suprir alguma da demanda que venha a existir ao longo desse período. Zé, nós sabemos que não só eu, você, o Rafael e muitas pessoas que militaram na oposição bateram muito na questão dos royalties, não por os royalties ser uma fonte, mas sim de ser eternizada como única fonte. O que precisa ser feito ano que vem para oxigenar outros recursos para que futuramente os royalties continuem, mas que a gente não fique nessa dependência quase patológica dos royalties? Olha, Cláudio, lá no final de 2014, quando o atual governo começou o processo para obtenção do primeiro empréstimo da venda do futuro, a gente já dizia que a gente precisava começar um trabalho para criar outras alternativas aos royalties. Esse foi justamente o mote do plano de governo do Rafael, Campos para além dos royalties. E esse é um trabalho que o atual governo tem como prioridade.
porque nós não podemos trabalhar só na perspectiva de redução de custos. Isso é um trabalho que precisa ser feito, a gente sabe que há margem para isso dentro do atual governo, mas não basta só cortar a despesa. A gente também tem que criar receita. Isso foi um dos pontos centrais do programa de governo do Rafael, e o Rafael, inclusive, já está trabalhando nesse sentido. Esteve em Brasília ao longo dessa semana, conversando com alguns deputados, com alguns senadores, visitou alguns ministérios também, na busca de tratativas, de começar tratativas para a obtenção de receitas, de convênios, de acordo com o governo federal, a questão das emendas que os deputados têm direito de fazer, né? E um ponto central do programa do Rafael, e que ele teve a oportunidade de divulgar muito ao longo da campanha, é a questão do Escritório de Projetos Estratégicos, que é o EPE. Isso é uma coisa que já pode ser implementada de imediato, logo dia 2 de janeiro, já acredito que o Rafael vai implementar esse escritório, para poder organizar e o município poder ter qualificação técnica para obter esses recursos, seja da esfera pública, seja da esfera privada. É um trabalho muito importante que vai precisar ser feito, e acredito que vai dar resultado já num curto prazo, ali no primeiro ano. A expectativa já é da gente conseguir realizar algumas parcerias com o governo federal e com a iniciativa privada, coisas que já vêm sendo tratadas. E, além disso, eu acho que o governo ele tem que passar a ser um facilitador da iniciativa privada. A gente precisa parar com essa história de que a iniciativa privada é inimiga do poder público, né? E não há mais espaço no mundo moderno para essa divisão entre público e privado. É óbvio que tem que ter transparência nessa relação para que não aconteçam situações como as que a gente presencia hoje com questão de lava-jato, de relações espúrias de empreiteiras com políticos, mas a iniciativa privada precisa ser parceira do município, e o município, muito além até da questão da parceria, precisa facilitar. Já diz aquele ditado, muita ajuda quem não atrapalha. E o município tem que criar facilidades na questão de alvará, de licenças, para poder facilitar a vida do comerciante, do empresário que queira se instalar no município. E eu acho que o Rafael ele traz muito isso. A gente deixar essa questão da velha política de lado, né, de querer se intrometer em tudo, de querer tirar vantagem de tudo. E eu acho que a partir desse novo viés que o Rafael vai dar para a cidade, autonomia, eu né? acho que propriamente, de forma até automática, os próprios empresários vão desejar vir para o município, porque o município está localizado num ponto estratégico. O Porto do Açu aqui precisa ser mais explorado. O Rafael já começou uma conversa com a prefeita de Quissamã, com a Fátima, para discutir a questão lá do complexo portuário lá da Barra do Furado, e acredito que já nesse primeiro ano a gente tenha novidades boas sobre isso. Ô Zé, nós estamos aqui conversando também, e eu acho que é um assunto muito importante, é a questão das dívidas com fornecedores. É claro e nítido que qualquer contratação feita pela prefeita, menos de 3 meses, ninguém recebe. Isso aí, a não ser pessoas mais ligadas ao governo, mas não há um pagamento cronológico, e sim uma preferência político-partidária de quem está ajudando. E parece que isso é um dos motivos pelos quais ainda temos o salário do funcionalismo em dia, uma opção. O que pode ser feito inicialmente enquanto palavra, enquanto posição para esses fornecedores que estão aí ansiosos para poderem receber? Olha, Cláudio, a gente não pode perder a perspectiva de que é preciso fazer uma auditoria, né, nesses contratos, porque para poder verificar se não há algo de errado, se não há sobrepreço. A gente precisa entender melhor qual é o atual estado da máquina pública, entender de fato quais são as dívidas. O atual governo alega que não vai deixar dívidas para a próxima gestão, que vai, inclusive, deixar dinheiro em caixa. Esse dinheiro em caixa, desculpa te interromper, não seria dinheiro empenhado e não pago? É possível que seja, né? Por isso a importância da gente ter esse diálogo agora nessa transição, e por isso a importância do atual governo ser transparente com o próximo governo, para o atual governo saber exatamente o que está acontecendo. Você acredita nessa transição? Cláudio, sendo sincero, não acredito que vai ser a melhor transição possível, né? De nossa parte, quando eu digo de nossa parte, da parte do Rafael, ele está aberto para esse diálogo e para essa transição.
Vamos esperar quais vão ser os primeiros passos agora nesses próximos dias, após o protocolo desse ofício, para verificar qual vai ser a postura do atual governo. Eu, particularmente, não acredito muito que a gente consiga fazer uma transição plena, mas espero que pelo menos o básico das informações, aquelas informações que estão ali positivadas na lei orgânica do município, nós tenhamos para poder startar esse processo. Mas passado esse período de transição, obviamente que nós vamos precisar fazer uma auditoria para verificar realmente se as informações que nós eventualmente recebemos estão de acordo ou não com a realidade do município. E a gente já sabe de antemão que não é uma realidade fácil. Eu até tive a oportunidade de escrever um artigo ontem, publicado no jornal, em que eu abordei um pouco essa questão. Que a população como um todo, eu acho que no primeiro momento, ela precisa ter a consciência de que ela vai ter que se doar mais à prefeitura do que a prefeitura, no primeiro momento, se doar a ela, justamente para poder a gente manter os serviços básicos, saúde, educação, transporte, né, manter os programas sociais para aquelas pessoas que efetivamente precisam daqueles programas sociais e que não podem ficar sem. Então, acho que o foco agora é o básico, manter os programas sociais, manter os serviços básicos e tentar que eles funcionem de forma minimamente boa agora nesse começo. E com relação ao pagamento em especial, o Rafael tem esse compromisso com o empresariado de fazer os pagamentos. Mas, sendo muito sincero, eu acho que no momento é o momento da gente aguardar, da população aguardar, para poder a gente entender qual é a real situação, para a partir disso sim poder montar um calendário de pagamentos, priorizando aqueles serviços essenciais e tocar a máquina. Zé, é uma curiosidade, você trabalha também com licitação, eu sempre tive essa curiosidade. Por que talvez mais de 70% das empresas que prestam serviço para a prefeitura são de fora? Você vê a própria do Cheque Cidadão e a Trivale de Uberlândia, Frangos, grande parte dele vem de Marataízes e por aí vai. Não temos empresas em Campos capazes de disputar nenhum certame com a prefeitura? Certamente nós temos essas empresas e temos empresas capacitadas para prestar esse serviço. Eu acho que a administração ela tem que ser uma parceira também nessa questão. Obviamente que a gente tem as regras de licitação que não permitem determinados tipos de privilégio, mas uma das propostas do Rafael do plano de governo era a questão da fábrica de ideias, que vai ser um polo, além da questão de ajuda para a implantação de negócio, etc., mais um projeto para qualificar o empresariado local, né, legalizá-lo para que ele possa efetivamente participar das licitações do município. Nós abordamos até durante o período eleitoral a questão das casas populares e da Odebrecht ser a construtora e, por que não, as empresas locais. Era possível, sem fazer nenhum tipo de burla à legislação, priorizar as empresas locais, ou pelo menos facilitar que essas empresas pudessem participar dos certames, a partir do momento, por exemplo, que se licitasse um polo habitacional daquele de cada vez, né? O de Ururaí, de cada localidade, porque a partir do momento que você reduz o preço da concorrência, você estimula que as empresas locais que têm um capital social menor pudessem participar desses processos seletivos. Infelizmente, o atual governo ele não criou essa política de estímulo à economia local e ao empresariado local também nessa questão das licitações. E acredito eu que já no primeiro momento já seja possível começar a tomar medidas para que isso possa acontecer. Obviamente que não é um processo que se dê de um dia para o outro, mas é preciso dar o start nisso para que ao longo desses 4 anos mais empresas locais possam participar, até para dinamizar a economia. Porque uma coisa é o empresariado local prestar o serviço para o município, o dinheiro continua circulando na economia local. Outra coisa são empresas de fora que vêm aqui, levam dinheiro e a economia local fica estagnada. Nós estamos aí na geração da gestão, da conta pública, da necessidade do enxugamento de máquinas. Aí eu te faço uma pergunta. Nós temos um setor extremamente sensível dentro da prefeitura, que é a área de saúde.
milhões de reclamações, uma seara muito delicada, porque mexe com a vida, mexe com o físico, com o mental da população. Você acha que já pode ter chegado ao momento de nós termos um secretário de saúde não médico e sim gestor? Olha, Cláudio, é possível, né? Eu acho que nós temos que parar com essa ideia de que para a saúde só pode ser médico, para a educação só pode ser o professor, para todas as áreas só podem ser os profissionais que atuam diretamente naquela área. Mas independente de ser ou não um profissional daquela área, eu acho que a gente tem que parar com essa questão de indicação política para cargo. O secretário tem que ser técnico, né? Ele tem que entender de saúde, independente dele ser médico, enfermeiro, dentista, ele tem que entender de gestão, ele tem que entender de saúde. Né? O professor, independente de ser professor, ser pedagogo ou ser alguém de fora da educação, ele tem que entender de educação, ele tem que entender de gestão na área de educação. Eu acho que isso é um aspecto que o Rafael salienta muito, teve a oportunidade de salientar isso durante a campanha, e acredito que o trabalho de indicação dos nomes que ele vai fazer vai ser muito dentro dessa perspectiva, de menos indicação política e mais indicação técnica. Você seria o novo secretário de Fazenda? Não, eu ajudo dentro do possível. Ajudo dentro do possível, Rafael, dentro da transição, dentro das limitações que a minha profissão me coloca, venho ajudando dessa equipe de transição, mas não há nomes... Se fosse convidado, estaria no Não, par. certamente, se o Rafael me convidar para algum tipo de cargo na administração, já me coloquei à disposição dele para poder participar. Mas, nesse primeiro momento, o Rafael está muito focado na questão da transição, de conseguir montar uma equipe técnica. E você faz parte dela. E eu faço, dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas limitações profissionais, faço parte da equipe. Né? E o Rafael tem esse compromisso agora com a transição, de trazer nomes técnicos que possam fazer essa transição, independentemente de estarem ou não no governo num segundo momento. E no momento oportuno, acredito que ele vai começar a fazer as indicações, acredito eu que ele já esteja pensando nisso, acredito, não tenho convicção que ele já esteja pensando nisso, e no momento adequado ele vai fazer a indicação dos nomes, mas acredito eu dentro dessa perspectiva, de que a gente tem que deixar essa questão política um pouquinho de lado nesse momento, sobretudo dentro desse cenário do município, para poder apostar um pouquinho da questão técnica. Nós estamos aqui conversando com o advogado José Paes Neto, vamos ao intervalo e lembrando que a pergunta que farei para ele, para que você possa continuar nos acompanhando, é a nova relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo em Campos dos Goytacazes. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.